Uma pastora disse que tem uma passagem bíblica que fala especificamente sobre sexo oral. E essa é uma pergunta muito frequente. Pode ou não pode sexo oral? Sem mais delongas, bora tentar responder esta pergunta. Curta, comente, por favor, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Eu vou falar sobre esse assunto. Eu sei que falar sobre esse assunto muitas vezes pastores evitam, porque não importa a opinião que você dê, um lado pode chamar você de você é um pervertido, a sua mente, você viu muita pornografia, por isso você acha que é permitido isso. E por outro lado, se você disser, não, eu acho que não é permitido, é porque você é um fariseu legalista. E não importa como você aborde isso, ainda que seja de maneira extremamente piedosa, você vai ser xingado aí. Não é possível agradar gregos e troianos. Essa é a verdade. Ok, e por que eu decidi falar sobre esse assunto, pegando como ponto de partida esse vídeo aqui da pastora que fala que tem uma passagem bíblica falando explicitamente sobre a questão do sexo oral. Ela menciona uma passagem em Cantares. Ao longo do meu vídeo você vai entender como que faz todo sentido começar por aqui, porque tem muito a ver com Cantares mesmo, né? Obviamente, tem muito a ver com Cantares essa questão aí, e sobre qual abordagem a gente toma para interpretar o livro de Cantares, de maneira literal ou alegórica. Então, vamos lá. Vamos lá, bora. Pastora, pode? Pode. Inclusive, A pergunta dela de início foi, tá, o videozinho cortou ali, mas pode sexo oral não? E aí a pastora falou que pode. na Bíblia fala, vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim de delícias. Ó, venha meu amado para o seu jardim, meu jardim agora ele é seu, e saboreie os seus frutos. Está em Cantares, o último versículo do capítulo 4. Esse versículo fala justamente sobre isso. Olha aqui, o sopro vem de onde? Pode vir de um ar-condicionado, pode vir de um ventilador, pode vir da própria natureza. Mas o sopro, ela chama um sopro específico. O vento, aliás, né? Ela chama um sopro específico. Assopra no meu jardim de delícia. Peraí, se ele sopra com os lábios, com a boca, no jardim de delícia, já dá aquela sensação. Aí ela vai mais adiante. Venha, meu amado, para o seu jardim e saboreie os seus frutos. Isso é, obviamente, sexo oral. Ele é o início do ato sexual. E interessante uma coisa que cientificamente... Vamos lá! E não é fácil esse assunto, hein? Mas o texto em específico que ela está mencionando aqui é Cantares capítulo 4, verso 16. Levanta-te, vento norte, vento e vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Então vamos lá. A gente precisa ir com calma aqui para responder essa pergunta. Pode ou não pode? E se essa interpretação dela está correta aí? A primeira coisa a se dizer sobre esse texto é que ponto de partida nós devemos iniciar a interpretação? Em que ponto de partida? O livro de Cantares é uma alegoria? Ou uma alegoria que menciona um casal, mas na realidade está falando sobre Deus e Israel, sobre Jesus e a igreja? Ou não? Isso é de fato um romance com um alto teor sexual, mas de uma maneira muito bonita que é apresentado ali, e está falando de um homem e de uma mulher. Né? Qual que é a interpretação? Ao longo da história da igreja, houve essas duas abordagens aí. A alegoria fala de um casal, mas na realidade está falando de Deus, e a outra abordagem é que não, esse texto não é sobre Jesus e a igreja, é sobre um homem e uma mulher mesmo, é uma poesia de amor em que tem como o sexo como um dos temas ali principais. Um rabi chamado Akiva dizia que quem interpretava de modo literal, ou seja, dizendo que é sobre um casal, não tem parte na vida por vir. Os intérpretes cristãos também seguiram aí essa linha de que é uma alegoria sobre Jesus e a igreja. Cantares é uma alegoria sobre Jesus e a igreja. Orígenes, Jerônimo e tantos outros. Talvez também Agostinho tenha sido um grande responsável por uma visão até mais reprimida sobre o sexo. E talvez por dois motivos Agostinho tinha essa visão um pouco mais negativa até, podemos assim dizer, sobre o sexo. Primeiro por conta da sua concepção dualística, platônica da existência. Um teólogo chegou a dizer o seguinte: apesar de suas asseverações da bondade e realidade da ordem criada, o mundo dos sentidos é, para Agostinho, manifestadamente inferior ao mundo intelectual.
O dualismo platônico nunca está ausente dos seus escritos. Tanto é que para ele o trabalho era uma coisa inferior, era inferior à vida contemplativa. É por isso que você vai ver ao longo da Idade Média o monastério, a vida solitária de oração, ela sendo mais valorizada que a vida na lavoura, a vida do trabalho. O casamento, ele era inferior ao celibato. Agostinho chegou até mesmo a recomendar que membros casados do clero não vivessem mais com a esposa. Então, essa é uma perspectiva que tem a ver, então, aí com essa ideia meio platônica do Platão mesmo. Tinha o mundo das ideias, e esse mundo aqui era um mundo da ilusão, era o reino da ilusão. E o corpo era uma prisão que impedia o intelecto de aflorar. Provavelmente a gente tem isso aí. Talvez também, né? Não sei se Agostinho ele teve uma vida pregressa, uma vida meio, como ele mesmo diz no seu livro A Confissão, uma vida de filho pródigo. Não sei se isso também moldou alguma coisa nele, mas enfim, esse é um fato. A gente tem então ao longo aí da história, muitas vezes, uma visão um pouco mais diminuída da questão da vida material, vamos dizer assim. Obviamente o sexo faz parte disso. Muitos reformadores e puritanos também adotaram essa visão. Mas no século XIX houve uma mudança. E hoje, quase que de maneira unânime, vem o livro de Cantares não como uma alegoria, mas uma história de amor romântico entre um homem e uma mulher. E tem sim ali um ar sexual. Na minha perspectiva, tem essa conotação sexual ali, só de uma maneira tão bonita, tão delicada e de nenhuma maneira vulgar. E eu acredito que justamente pelo método gramatical de interpretar o texto, que foi restaurado aí, isso começa a ser restaurado durante a Reforma, e então eles acabaram chegando a essa conclusão de que, olha, que isso aqui não há nenhum texto aqui que nos indique ser uma alegoria, não tem. É porque ao longo da Idade Média, houve esse costume de interpretar o texto de maneira alegórica, e os reformadores viam que isso era uma maneira errada. O método gramático histórico, então, é o seguinte: interpretar o texto de maneira literal, ou o sentido do texto está preso nas palavras, respeitando o seu estilo linguístico que o autor está empregando ali. Então, tipo, não há um sentido oculto no texto, mas o contexto histórico e gramatical determina o sentido do texto. E nesse sentido, Cantares é um livro sobre um homem e uma mulher, não é uma alegoria. É um livro cheio de linguagem figurada, cheio de eufemismo, mas é um livro que fala sobre a sexualidade de um casal temente a Deus. Mas ele usa toda uma linguagem aí poética para falar sobre a sexualidade. Então, e o que me parece muito claro aqui no livro de Cantares tem uma intensidade, tem fervor, tem fogo, mas tem piedade. Porque parece-me tantas e tantas vezes que os cristãos eles têm que escolher: ou a gente é piedoso ou a gente é fogoso. Ou a gente desfruta da vida sexual de uma maneira intensa, ou a gente é piedoso. Não, aqui a gente vê essa intensidade no mesmo instante em que a gente vê tanta piedade, uma linguagem tão bonita, tão linda para falar da questão sexual. Comentando isso, John MacArthur, falando sobre Cantares, ele disse o seguinte: francamente, é difícil pensar em um abuso mais terrível da Escritura que transformar os cânticos de Salomão em pornô soft. Encaremos isto. Em geral, o cântico está tão longe do explícito quanto pôde o escritor fazê-lo. Porque assim, o que é o imoral, o vulgar? Tem a ver com coisas que até são adequadas no íntimo. No íntimo é adequado, mas para fora não. E aqui o autor de Cantares está mostrando ali um pouquinho como é a intimidade de um casal. Mas ele mostra de uma maneira assim, a porta está bem fechadinha, ele mostra que há intensidade, mas ele mostra de uma maneira não mostrando. Tanto é que usa muitos eufemismos aqui para falar da questão do ato conjugal. Algumas vezes o autor é um pouco mais explícito, quando ele fala, por exemplo, do beijo, ele fala dos seios. Cantares diz isso, Cantares 7,7. Essa tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios aos seus cachos. Eu disse: subirei à palmeira, pegarei nos seus ramos, assim serão os teus seios como os cachos da vide, e o cheiro da tua respiração como o das maçãs. Aqui fica claro que a palmeira é o corpo da mulher e os cachos são os seios, de modo que subir na palmeira para pegar os cachos é desfrutar dos seios da mulher em um ato conjugal. Mas mesmo assim você nota como que a linguagem é tão bonita, é uma linguagem poética para falar de algo tão íntimo. Agora, o texto de Cantares 4,16, mencionado ali pela pastora, o autor já não explicita, né, como ele faz aqui em Cantares 7,7, em que ele dá a figura
E ele dá o significado. O cacho representa o seio. Mas aqui em Cantares 4:16, seguindo o contexto de Cantares, a gente tem que interpretar, obviamente, numa linguagem figurada, para falar do ato conjugal. E o que me parece que a gente tem aqui nesse texto do vento, que o vento sopra, vai no jardim da mulher, e aí o homem saboreia o fruto desse jardim, o que me parece aqui nesse texto, quando ela diz isso, é que venha o vento em meu jardim e coma os frutos excelentes, é uma linguagem figurada em que ela está convidando o seu marido para se levantar, tomar uma atitude e ir até ela num ato de amor. De modo que o vento é ele e o jardim é ela. E comer os frutos é uma alusão a desfrutar o corpo dela no que seria o ápice do casamento, definido como uma só carne. Nada une mais do que o ato conjugal. Então, para mim, a figura do vento se levantando aqui não é a figura do sexo oral, mas de um homem que se levanta para desfrutar o corpo de sua mulher. Ou seja, mas olha que coisa interessante, eu estou meio que discordando dela, mas por um lado concordo. Como assim? Eu acredito então que a figura do vento ali não é uma menção explícita sobre sexo oral. É uma menção ao ato conjugal em si. E esse ato conjugal pode incluir o sexo oral? Aí que está a pergunta. E na minha perspectiva, a gente então tem que fazer algumas perguntas para saber se o sexo oral é permitido ou não. A primeira grande pergunta é, para tudo, é proibido na Bíblia? Tem uma passagem explícita proibindo? Não tem. Não há nenhuma ordem. Mas isso não resolve toda a questão, pois há diversas coisas na Bíblia em que não vemos uma ordem direta, mas mesmo assim a gente tem um princípio. Exemplo, jogo de azar. Não farás uma fezinha, não jogarás no triguinho. É triguinho? Tigrinho? Triguinho. Não jogue esses jogos de azar aí, não jogue, não jogue. Não tem uma passagem explícita falando sobre isso, mas eu creio que há princípios apontando na direção de que jogo de azar é algo inadequado para o cristão. Há algum princípio que aponte na direção da proibição do sexo oral? Uma coisa que a gente precisa perguntar em relação ao princípio ali, é antinatural? Alguns vão argumentar que sim, o pênis ele foi feito para a vagina. Mas veja, por exemplo, o caso do seio. O seio não foi feito para amamentar? Não parece que é natural o menininho, o bebezinho ficar aqui encaixado para mamar? Sim, mas Provérbios também diz, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. E aqui a gente vê em Provérbios que fica muito claro a questão do seio e da carícia. E, obviamente, então, o seio ali, em Provérbios, não é apenas para amamentar, mas tem a ver também com as carícias do ato conjugal. E se você também ainda pensar no clitóris, que está ali apenas para o prazer, sem ter uma função reprodutora, parece que há então um princípio de natureza no sexo. Qual é o princípio natural do ato conjugal ali do casal? O prazer mútuo de um casal em aliança que traz satisfação ao cônjuge. Então, isso é natural, sim. O prazer que Deus ordenou ali para o leito conjugal. E é por isso que eu não creio que seja antinatural a questão do sexo oral no casamento. E que tem a ver, sim, com a questão da linguagem de Cantares, em que o cônjuge, ele desfruta do corpo da sua esposa. Nós vemos em Cantares, então, boca, seio, nós vemos um linguajar mais romântico, de modo que o sexo não está limitado apenas a pênis e vagina. Eu não creio ser pecado, pois eu não vejo, então, uma ordem direta proibindo ou algum princípio implícito que proíba a questão do sexo oral no casamento. Como eu já creio, por exemplo, que o sexo anal seja antinatural, por isso não recomendado. E eu falo bastante sobre isso, gasto uma aula inteira falando sobre essa questão lá no meu curso Sexualidade Cristã. John Piper, falando sobre essa questão do sexo oral, ele diz o seguinte, olha, a gente tem que responder a 4 perguntas para saber se pode ou não. Primeiro, é proibido? Segundo, é antinatural? Causa danos à saúde? É insensível ou cruel? E quanto às 3 primeiras perguntas, ele responde, não é proibido, não é antinatural, e sobre causar danos à saúde, a penetração também pode, logo você deveria ter cuidado para com um e para com o outro. E aí ele fala sobre o 4º ponto, e ele diz, é insensível? E ele responde, se o cônjuge se sente desconfortável, aquele que deseja a prática deveria ser compassivo, já que o amor não procura o seu próprio interesse. E eu acredito que esse sim é um bom preceito para você usar na sua casa. Aquilo que incomoda o outro, aquilo que não é confortável ao outro, às vezes a gente nem tem uma noção, é certo ou errado, mas incomodou o outro, nós deveríamos pensar no lado do outro. Agora,
Por outro lado, pensando da mesma maneira, sobre aquele que acha ser errado e não quer, para mim me parece que muito claro que não é pecado, que é um desfrute e que aquele que acha que é errado deveria procurar uma boa base bíblica para tal proibição e também considerar que pode estar se limitando e limitando o seu cônjuge de um prazer que é legítimo por conta de um entendimento errado, por conta de, sei lá, alguma questão do passado e, obviamente, coisas que eu acredito deveriam ser resolvidas. De qualquer forma, então, para mim, na minha perspectiva, o sexo oral, ele não é pecado, apesar de eu não achar que exista uma passagem explícita dizendo, né? Eu creio um pouquinho diferente ali da pastora, que a passagem de maneira direta não está falando, o vento ali tem a ver com o homem. Apesar que no contexto mais amplo, talvez o texto queira dizer sobre isso, queira falar sobre isso, não de maneira direta. Mas enfim, então eu acho que não é pecado o sexo oral. Faço meu curso sobre sexualidade cristã, são assuntos que eu já tentei falar aqui algumas vezes e não consegui, o vídeo foi boicotado. Aproveite que nós estamos na promoção de Black Friday. Os links promocionais estão aqui na descrição. Deus abençoe e até a próxima.